Mas é um assunto importantíssimo. Por quê? A gente vai falar hoje de cirurgia bariátrica. Não é um assunto que você nunca ouviu falar na sua vida, mas eu acho que quanto mais tempo, né, se passa de novidades na medicina, mais estudos, né, vão sendo feitos, mais coisa vai aparecendo, mais, eu diria, pessoas vão se beneficiando e a gente vai entendendo algumas mudanças que hoje a gente pode dizer dessa cirurgia bariátrica que há muitos anos, quando ela começou, a gente não podia afirmar. Por isso, a gente convidou o queridíssimo Dr. Marcos Belotto, que é nosso gastroenterologista. Bem-vindo, doutor. Carol. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. E a Sandra Magali Monteiro Coutinho, bem-vinda. Obrigada. Que elegante, olha, toda linda. Bem-vinda. Vocês viram? Dá pra acreditar que ela fez cirurgia bariátrica? A gente vai contar essa história daqui a pouquinho. Olha que elegância que ela tá. Doutor, bem-vindo. Que prazer, viu? Igualmente, Carol. Sempre tê-lo aqui. Vamos ficar aqui do ladinho de vocês. Eu queria até abrir esse nosso papo antes de mostrar a cirurgia, antes de contar a respeito de tudo isso e ouvir a história da Sandra, sim. O que hoje, há quanto tempo no Brasil é permitida e é praticada, feita a cirurgia bariátrica? Cirurgia bariátrica no Brasil já tem mais de 2 décadas que a gente já tem essa prática e que tem exponencialmente aumentado cada vez mais. Estima-se que no Brasil a gente tem mais de 80 milhões de pessoas acima do peso. Olha isso. Então é um número cada vez maior que cresce cada dia mais. A gente sabe que é aí um recurso, uma cirurgia muito importante, muito séria, por isso a gente vai discutir um pouco até que ponto vale a pena, né, dependendo do grau dessa obesidade. Mas já assim, nesse início de pauta, tem como você adiantar o que hoje vocês têm notado, bem diferente daquela época que vocês começaram a fazer essa cirurgia bariátrica, dos pacientes, desse movimento da vida dos pacientes e até se eles estão conseguindo manter o novo peso? É bem interessante isso, Carol, por quê? Antigamente, e hoje os pacientes chegam no consultório e falam: eu não quero fazer a cirurgia que fica com cara de doente. Porque antigamente, isso a gente foi aprendendo, a técnica que se criou, no passado houve modificações. E hoje a gente tem basicamente 2 grandes tipos de técnicas de cirurgia bariátrica e que se aplica para cada paciente. Tá. O reganho de peso pode acontecer em 14 a 20% dos pacientes. E isso se deve a 2 coisas. O fator principal, falta de acompanhamento. Porque isso que a gente fala de você chegar no consultório e falar: eu vim aqui porque eu quero marcar minha cirurgia bariátrica para a semana que vem, a gente sempre fala, o paciente não está preparado para isso. Tem todo um conjunto que precisa. E o segmento é importante. Eu sempre falo, os 2 grandes vilões para quem faz cirurgia bariátrica, o álcool e os doces. E a modalidade de técnica que você escolhe depende do perfil do paciente que você tem. E que a gente vai mostrar as 2 daqui a pouquinho. Vamos conversar com a Sandra agora, porque você está muito elegante. Obrigada. Parabéns. Quantos quilos você perdeu, Sandra? Eu perdi quase 50 quilos. 50 quilos. Tem foto, né, que a gente vai colocar daqui a pouquinho para vocês verem aí o antes da Sandra. Quando que você fez a cirurgia? Foi ano passado, né? Em março de 2015. Então é recente, é muito quase 2 recente. anos, 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. O que movimentou aí? Primeiro, qual foi a sua expectativa e o que te fez tomar a decisão para a cirurgia? Que a gente sabe que envolve uma série de coisas, principalmente emocionais e psicológicas, né? Sim. Bom, tomei a decisão em fazer a cirurgia porque estava tendo comprometimentos na minha saúde. Estética, sim, claro. Mas eu já estava pré-diabética, colesterol, dores no joelho, dores nas costas. Não tinha a flexibilidade que hoje eu tenho para baixar, levantar, para fazer tudo. Então eu busquei ajuda e fiz várias dietas, não deu certo. Era o que eu ia te perguntar. Fiz você tentou todas mudar as dietas, contratei um personal, fui para academia, malhei muito e nada. E quando eu emagrecia 8, 10 quilos, ganhava 13, 14 depois. Que foi justamente uma pauta que fizemos ontem com a doutora Andressa, que é endocrinologista. Por que as pessoas reganham, né? Esse termo existe, né? O peso. Então, você passou por isso. Passei por isso. Eu tentei muito antes. Puxa. E não consegui. Aí, quando chegou no limite entre o bem-estar da minha saúde, eu busquei a cirurgia bariátrica. Você chegou a pesar quantos quilos? 114 quilos. Gente, é ela aí na foto. Eu não acredito, porque eu não vi as fotos do antes. Eu gosto de tudo surpresa. Olha isso. Sandra,
Não dá para reconhecer. Não dá. Não, é outra pessoa. É outra pessoa. E você sempre, assim, você teve uma vida inteira acima do peso? Não. Ou foi algo que aconteceu? Aconteceu. Em torno de 36 anos de idade eu tive um problema de saúde sério. E daí eu ganhei esse peso todo. Em 30 dias eu ganhei cerca de 30 quilos. Que? E depois eu engordei novamente. Fui engordando e não consegui mais emagrecer. Olha isso. Então você tinha a cabeça de uma pessoa até controlada Sim. que conseguia lidar com isso no dia a dia. Conseguia lidar. E de repente, depois de um problema de saúde que envolve medicação, Sim. uma série de coisas que você não precisa contar aqui, deu gatilho. Exatamente. Agora, quando chega uma paciente com esse histórico, doutor, como é que vocês interpretam que de fato há a indicação para cirurgia bariátrica? Porque eu sei que tem um cálculo que deve ser feito, né? Que é um cálculo até respeitado. Tem a vontade do paciente, né? Tem aquele lance que a pessoa acha que a cirurgia é milagre, aí ela não vai precisar fazer nada e a gente sabe que não é. Mas o paciente também tem que se adaptar para fazer a cirurgia. Sim. É interessante isso porque existe duas grandes modalidades, como você mesmo falou, o cálculo, que é o IMC. O que é o IMC? Peso sobre altura ao quadrado. Então, bem grosseiramente, quem tem o IMC de 40 ou mais, sem nenhuma comorbidade, pode fazer a cirurgia. Tá. Quem tem o IMC com 35 e algumas comorbidades que foi estipulado pela sociedade, como hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, a apneia do sono e outras doenças associadas, é autorizado a fazer. E eu sempre falo, por que a sociedade médica autorizou, predispôs isso? Por quê? Se viu que nos trabalhos os pacientes que eram operados versus os pacientes que se mantinham obesos, esses pacientes tinham infarto, AVCs, mortalidades maior que os pacientes que eram, entre aspas, submetidos ao risco de uma cirurgia, mas que acabavam emagrecendo. E que aí, claro, ganhava uma qualidade de vida num pós-cirúrgico. Daqui a pouquinho eu vou colocar a perguntinha do público, escreva pra gente, tire sua dúvida, não só a respeito... A gente tá falando da cirurgia bariátrica, mas eu acho que esse assunto é pontual, mas envolve um monte de coisa. Porque aqui a gente tá falando de uma decisão de fazer uma cirurgia, seja ela bariátrica ou tantas outras ligadas até à estética, né? Então, por isso que a Sandra tá aqui pra contar um pouco. Quem quiser fazer pergunta pra ela, eu acho que, né, ela tá pronta aqui pra responder, até pra movimentar alguma coisa, como paciente, como pessoas, assim... Eu, como a Sandra, tentei fazer tudo. Por exemplo, você está se identificando com a história dela. Será em que momento a escolha da cirurgia pode ser bem positiva? Vamos colocar um primeiro vídeo para a gente até ilustrar uma opção que pode ser a cirurgia. Você comentou, então. Essa, na verdade, que a gente está mostrando, é a primeira, é a mais antiga, talvez? Assim, basicamente, a gente tem as técnicas que é restritivas e as técnicas que são restritivas e desabsortivas, que a gente fala, que é a que mexe no estômago e no intestino. Entendi. A primeira técnica que se criou é a mista, que a gente fala, que é a restritiva, que mexe no estômago, e a desabsortiva, que mexe no intestino. Se a gente for ver, essa aqui é a técnica mista, é cortado um pedaço do estômago. Aqui a gente tem entre 50 e 70 ml e os outros 6 a 7 litros do estômago ficam excluídos, não vai ser usado. Daí a gente vai para o intestino e se faz um desvio desse trânsito, que pode ser de 1,60 m, 1,20 m até 1,60 m. Caramba! E comunica o estômago de 50 a 70 ml com o intestino. Então você vê que em azul é a comida descendo. E daí, ao invés de armazenar nesses 6, 7 litros que tem o estômago, ele vai direto para o intestino. Então a gente vai ter uma técnica mista. Restritiva, porque o estômago está bem menor. Quanto, então? O estômago de quanto fica quanto? De 6, às vezes até 7 litros, que é a capacidade máxima do estômago, a gente deixa ele em torno de 50, 70 ml no começo. A gente calibra ele, que a gente fala, de uma forma bem menor, bem pequena. E isso é algo para o resto da vida, ou esse paciente pode ser submetido a uma outra cirurgia, depois que ele tem aí uma adaptação, uma perda de peso e tal, para aumentar um pouco de novo? Não. Não, o que acontece... Não, essa técnica em si pode se reverter em alguns casos extremos,
ou pacientes que não se adaptam, enfim. Mas, quando a gente conversa a primeira vez com o paciente, ele se assusta. E você vai ver que esses pacientes acabam comendo normalmente, as suas 300, 400 gramas no restaurante. Tá. Eles conseguem se alimentar. Por quê? O estômago depois sofre uma distensão, ele dilata um pouco? Sim, dilata. Lembrando que a gente vai mostrar as duas técnicas mais utilizadas, tá, mas existem outras técnicas. Essa é o bypass, que os pacientes sempre chegam e falam: doutor, o que é o bypass? Me explica o que é o bypass. A cirurgia hoje em dia é feita por vídeo, na grande maioria das vezes, e o paciente fica de 24 a 48 horas internado no hospital. Olha, então é bem rápido até a recuperação. Eu quero Sim. ouvir um pouquinho da Sandra, mas a minha diretora Glaucia está pedindo para vocês que estão contando histórias e se identificando com o nosso assunto, quem passou pela cirurgia ou quem tem dúvidas e quer passar, já vai ter perguntinha, mas pode mandar sua foto do antes e depois. Vamos mostrar aqui no ar outros sucessos, né? Que eu acho que é tão importante, isso é um sucesso, né, Sandra? Eu quero entender agora, depois que a gente viu essa primeira opção, então, a primeira técnica de cirurgia, qual foi a sua? Foi essa que a gente viu? Não, foi a foi outra, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Como você encarou tudo isso num primeiro momento quando você perguntou, então, depois da cirurgia, o que eu vou ter que fazer, doutor? Como é que foi essa adaptação? Eu acho que bastante tranquila. Foi tranquila? Foi. Eu fiz várias consultas antes, né, ao meu médico, conversei com ele, tirei todas as dúvidas, entrei em vários blogs de pessoas que tinham feito, fui pegando um pouquinho de cada um também, e eu tracei uma meta. Então foi assim, pensar num foco. Foco. Essa primeira semana, o que pode, assim? Só pode líquido? Líquido, muito pouquinho líquido, 15 ml mais ou menos, de cada 20 minutos, meia hora, depois vai aumentando, faz os retornos ao médico, ele vai aumentando, ele vai mudando, passa para um pastoso, e aí até inserir o alimento novamente. Hoje você come normalmente. Normal. Tem aí, claro, a sua fome diminuiu. Eu não tenho fome. Eu não sinto fome. Que interessante. Você come porque você sabe aquela condição. Eu sei que eu preciso comer, eu vejo, é atrativo, né, enfim, e já me adaptei. Tenho meu café da manhã, faço uma refeição no meio da manhã, faço meu almoço, uma refeição no meio da tarde, procuro comer alguma coisa no final do dia. Mas fome, como eu tinha antes, não. Daqui a pouquinho você me conta o que muda na nossa cabeça quando a gente faz essa cirurgia, né? Porque ali a gente está mexendo com o estômago, a outra técnica eu acho que vai mexer um pouquinho com o intestino também, né? Isso, essa que a gente mostrou mexe os dois, estômago e intestino. E a outra, que é o que a Sandra fez, mexe só com o estômago. Ah, só com o estômago. Tá, é verdade, essa modificou os dois. Até pra gente entender que recado é esse que chega no nosso cérebro pra gente, pra abrir o apetite ou não, né? Vamos colocar a perguntinha do público na tela, então? Olha lá, quem escreveu pra gente. Um beijo, Márcia, obrigada. Qual a idade mínima pra fazer a cirurgia bariátrica? Boa pergunta. A princípio, assim, o paciente, existe suas exceções para abaixo de 18 anos, mas são casos mais extremos que a gente indica em si, porque tem uma liberação em casos do pediatra junto com o endócrino pediátrica para haver uma liberação de exceção. Entendeu? Então, em vias de regra, a gente está falando para fazer em pacientes acima dos 18, igual a 18 anos. Até porque, doutor, me corrija se eu estiver errada, mas quanto mais jovem, a gente sabe que também tem uma questão hormonal e metabólica diferente de uma pessoa mais velha. Você fez com quantos anos, você pode contar? Sim, 47. Com 47 anos. É diferente de uma adolescente aí, né, de 18, que tem ainda um gás, é diferente, né? E mais do que isso, né, a gente tem que pensar que isso é algo natural. Não é uma intervenção cirúrgica, principalmente a do bypass. Os pacientes, se não forem muito bem seguidos, têm alterações de vitaminas e tudo isso, que para uma criança vai alterar o quê? No seu crescimento, no seu desenvolvimento, que ainda está numa fase de crescimento e desenvolvimento. Perfeito. E mais do que isso, a gente sabe que a obesidade infantil tem aumentado muito. Gravíssimo isso. É gravíssimo. Né? Isso é porque as crianças que a gente vê hoje em dia com 1 ano comendo chocolate McDonald's, elas crescem assim. Então, esse é o grande problema, que a alimentação muitas vezes dos fast food, que é rápido, faz que as crianças acabam engordando. E o mais interessante, só para vocês entenderem um pouco, quando a gente é criança,
a gente está engordando, fica uma célula, mais outra célula, mais outra célula. Então, ficam 3 células. Tá. Então, a criança que era mais gordinha, quando ela chega à idade adulta, vamos supor que ela tinha, então, 3.000 células. Uhum. A que sempre foi magra, ela vai chegar à idade adulta com 1.000 células, vamos supor. Tá. Então, a criança que ela foi obesa na infância, ela tem uma dificuldade, é mais suscetível a engordar na fase adulta? Sim, isso é comprovado. Sim. Aliás, a Glaucia perguntou, isso é uma questão interessante. É necessário, de repente, se a Sandra quiser contar se ela passou por isso ou não, alguma cirurgia estética na pós-cirurgia bariátrica? Vou fazer. Você vai fazer? Vou fazer. Então é algo que você está se preparando? Já agendei a minha cirurgia plástica do rosto, do pescoço. Você está ótima, Sandra! Em Você tá março muito eu bem. faço abdômen, seios e braços. Olha que interessante. Então, assim, É preciso fazer. é preciso. É Você, preciso. você colocaria como... Sim. Sim, vai encarando que sim. Você como médico também, doutor. São 3 coisas diferentes. Primeiro que quanto que o paciente perde de peso, porque uma coisa às vezes você perder 30 quilos, outra coisa tem pacientes que perdem 100 quilos. Nossa. Outra coisa, a idade que o paciente fez isso por causa do colágeno, qual foi a perda de peso, se foi gradativa ou foi muito rápido. E a terceira, faz exercício junto ou não faz exercício junto. Tá. Por quê? Quem faz exercício rigidamente acompanhando, a gente tem pacientes que perderam 30 quilos, eram pacientes jovens que acabaram optando por não fazer. Tá. Mas, se você for pensar, perdeu 100 quilos, vai ficar muita excesso pele, de né? pele? Vai, fica o excesso de pele. Então tá aí, a gente vai ouvir daqui a pouquinho mais um pouco da Sandra. Ó, Sandra, gostei disso, decidida, né? Entrou com tudo, foram 45 quilos. Foi. Fez ano passado a cirurgia bariátrica, então, pra quem chegou agora. Vamos pro nosso vídeo, então, pra gente entender a outra possibilidade de técnica. Esse segundo vídeo mostra que é o que a Sandra fez, que ela falou que ela fez o sleeve. O que é? Se corta o estômago e o porquê que se viu isso? Se viu que uma parte do estômago, que é o fundo gástrico, produz uma substância chamada grelina. Tá. E essa substância é o que dá a saciedade e a questão de comer e ter fome ou não. Entendi. Então os pesquisadores falaram assim, caramba, se a parte do fundo do estômago é que produz essa substância, e se a gente tirar? Será que a gente vai fazer ali, ó, ele faz uma linha e deixa como se fosse um tubinho, que é o tubo gástrico que a gente fala, o sleeve. E esse tubo fica mais ou menos 250 a 300 ml. E ele não age no intestino. Tá. E a cirurgia bariátrica, houve uma mudança de conceitos. Hoje a gente fala em cirurgia o quê? Metabólica. Que você, como sabiamente falou, Carol, quem comanda muito é o nosso cérebro, são os hormônios. Então, conforme a gente foi entendendo isso, a gente foi tentando pôr técnicas que fossem menos agressivas para o paciente. Tá. Então, todo paciente tem indicação de fazer o sleeve? Não. Não. Mas ele quando bem indicado, funciona-se muito bem porque ele não age no intestino, então a gente não mexe num órgão também a mais. Tá. Esses pacientes geralmente têm uma desabsorção menor do que o bypass, então eles não precisam ficar tomando geralmente vitaminas, eles são pacientes que emagrecem menos. E mais do que isso, hoje em dia... Quando mexe com o intestino, emagrece mais. Emagrece geralmente mais porque desabsorve também. Então, aqui é só restritivo. Vamos supor que cabia 5 litros, então agora vai caber 250 a 300. A outra, além disso, tem a parte do intestino na absorção. Entendi. Então, claro, para pacientes que precisam perder mais peso, talvez essa do intestino seja mais indicada. E mais do que isso, a gente tem que ver o perfil do paciente, porque eu chego para o paciente e falo assim, eu sempre faço a mesma pergunta, você acaba engordando porque você gosta de comer 2, 3 pratos de feijão, arroz, uma pizza inteira, ou você acaba engordando porque você gosta de beber cerveja, vinho, comer muito doce? A Sandra responde, qual era o caso dela? Eu gostava de comer comida mesmo. Fazer doce pratão. Não, bebida alcoólica não. Mas você comia vários pratos? Comia e comia muitas vezes. Tudo era uma desculpa para buscar no alimento, assim. Aquela comida conforto. Comia.
e comia tudo que aparecia na frente. Olha que interessante. Então, a escolha da cirurgia dela também foi pensando nisso. Sim, porque diminuir a fome dela. Pelo que eu estava até conversando com a Sandra um pouco antes do programa, eu ouvindo ela falar, o que acontece? Se o paciente, aquele paciente que gosta muito de beber álcool, comer muito chocolate, aqui o reservatório é de 250 a 300 ml. Se você beber 250 a 300 ml de álcool, que é extremamente calórico, esses pacientes eles têm uma chance maior de não ter sucesso com a cirurgia. Entendi. Agora, o paciente que comia, que nem ela teve uma coisa pontual que engordou muito e depois ela não conseguiu emagrecer. Então ela precisou de uma ajuda que ela teve. Você vê que, como ela era uma paciente que ela fez o sleeve, então os níveis de grelina, tudo isso acabaram diminuindo e ela se mantém super bem. Como ela fala, eu praticamente não tenho fome. Os pacientes relatam isso, que diminui muito a vontade de comer. E todos os exames devem ter melhorado, né, Sandra? Todos normais. Aqueles aspectos, né? Todos normais. Você pratica hoje. Atividade física hoje? Esporadicamente. Já pratiquei bastante no início, agora esporádico. Agora um pouco menos. Isso. Mas agora você pratica com mais conforto também, com né? Muito mais conforto. Com menos peso, com menos problemas. Sim. Até problema de joelho e tal, que a gente não já fala tenho tantas mais. vezes aqui. Que maravilha. Eu vou colocar só perguntinha do público e daqui a pouco a gente vai acompanhar mais alguns antes e depois pra gente se identificar. Esse papo é muito legal porque isso é sucesso, gente. É muito legal ver sucesso, né? E pra quem precisa ver outras histórias, inspira. É um estímulo. Então vamos lá, perguntinha do público. Quem escreveu? Um beijo para Paola. Obrigada, lindona. Mulheres que realizam cirurgia bariátrica devem aguardar algum período antes de engravidar? A grande perda de peso logo após a cirurgia pode prejudicar o crescimento do feto? Como é que é essa história da escolha na vida da mulher, a mulher que pretende ter filho, que ainda não teve, e que está acima do peso, que a gente sabe que isso também atrapalha engravidar e etc. Paola, excelente pergunta. O que acontece? Deve-se esperar pelo menos 6 meses, que é o período de que se perde mais um peso mais rápido. Que entenda, primeiro, se você está perdendo uma quantidade de peso muito rápido, você vai ter restrições, você vai ter algumas deficiências menores ou maiores de vitaminas, de aminoácidos, de tudo isso, vai. Então, o ideal é que a paciente passe dessa fase mais aguda, faça todos os exames para depois engravidar. A gente sabe, como a telespectadora mesmo falou, é importante que quando você engravida acima do peso, aumenta muito a chance de complicações materno-fetais. Mas, ao mesmo tempo, a programação de faz a cirurgia, espera um período seguro, que 6 meses não é um período tão longo, para depois poder engravidar. E é claro, esse é um período que a gente fala relativamente mínimo, e se ela estiver descompensada tem que acabar sendo maior. E claro que, de repente, uma paciente que tenha passado pela cirurgia tem que ter aí um cuidado maior nesse lance da vitamina, porque todo mundo, pelo menos eu tomei vitamina a gravidez inteira. Então, quem tem já um pouco dessa dificuldade de absorção pela cirurgia, tem que ter um cuidado redobrado. Perfeito. Mas que o filho tá tudo certo, que existem casos aí já ocorridos, vários casos. Perfeita a sua colocação. Então, são cuidados maiores que se toma, não são proibições. Perfeito. Então, tá aí. Eu acho legal pensar nisso também, até porque a obesidade dificulta esse processo se você está tentando engravidar, né? Então, tem aqui mais um recurso que é a cirurgia bariátrica. Vamos colocar o primeiro antes e depois? Quem que é? Deixa eu conhecer essa história. Vamos colocar a foto. Olha lá, deixa eu ver. Será que conseguem colocar aqui para mim? Para eu ler um pouquinho. Fotos minha e do meu esposo antes e depois da cirurgia. Olha só. Bianca! O que é isso? Meu Deus, estou chocada. Como é o nome do seu marido? Acho que ela não mandou o nome do marido dela, né? Então ela conta, a minha é recente, estou grávida de 2 meses, eu pesava 122 quilos e hoje eu estou com 60. E meu esposo pesava 162 e hoje está pesando 100 quilos. Olha a Bianca. Que legal, que bacana. Olha o marido. Não é chocante? É outra pessoa. Que legal conhecer essa história, Bianca. Obrigada. Eu te desejo aí uma gravidez maravilhosa, como o doutor falou.
mais assistida, mas perfeita, vai dar tudo certo, que coisa maravilhosa. Depois você conta pra gente, que a gente quer conhecer aí tudo, saber tudo da sua gravidez, tá? É legal, até como a gente tá falando aqui num assunto, então assim, faz um diário contando um pouco da sua história, grava uns vídeos, quem sabe você não vem contar aqui no Você Bonita pra gente entender como é uma gravidez de uma mulher que faz a cirurgia e engravida, né, em seguida aí no tempo necessário, viu? Um beijo, parabéns. Vamos lá, vamos pra próxima história. Tá aí. Desirê, uau, pelo amor. E Andréia também. Então aqui tem a história da Desirê. Eu fiz a cirurgia e perdi 35 quilos. Depois de 10 anos estou ganhando. Já ganhei 10. Muito bom o seu exemplo, porque agora vem as dicas do nosso médico. Como é que não ganha o peso? Como é que, né? Como é que ela breca tudo isso para não perder tanta conquista? A questão é, como a gente falou, primeira parte, a Bianca e o marido dela merecem parabéns. Nossa, tão lindo, a cirurgia máximo. Não é um milagre. E todos os pacientes, a Sandra pode falar, existe toda uma questão de exercícios, cuidar da dieta, tudo por trás. O reganho de peso se faz porque são alguns vilões. O primeiro vilão, que eu sempre falo, são o álcool e o doce. E o segundo vilão é o quê? O acompanhamento. Tá. Por quê? Muitas vezes você está comendo coisas que você não acha que é tão calórica e está comendo de maneira errada. Entenda que o paciente que fez depois da cirurgia bariátrica, que nem ela depois de 10 anos, ele vai ter vilões como qualquer um de nós. Qualquer um de nós temos que controlar um pouco do que come e do que não come. Então, esses vilões, esse segmento é importante. Então, quando o paciente vê que ele começa a engordar, se ele passou um tempo sem ir no seu médico, é muito importante ele voltar e ir no médico novamente. Porque existem os casos extremos que você fez uma técnica e daí você tem que reoperar esse paciente e refazer outra técnica. Existe. Mas eu sempre falo, isso é a última alternativa que se faz. Entendi. Porque o muito antes, que é a preparação psicológica, a parte endócrina, as alterações do que comer, que tem que estar muito bem sedimentados. Perfeito. Senão, o índice de insucesso acaba sendo maior. Então, Desirê, e a gente tinha uma outra foto que eu vou comentar agora, que ela tá também lindona. Tem história dela, Glaucia? Deixa eu ver as duas de novo. Então, o nosso, como é o nome dela? Peraí, a gente vai colocar de novo aqui, ó. A Andréia. A Andréia não contou a história, mas dá pra ver que ela tá bem diferente, né, Andréia? Parabéns pra você, viu? Que bacana. Sucesso, sucesso. E pra Desirê, você tá um sucesso. Olha pra essa foto do agora e é pra aquela como você era, que você não vai mais engordar, não. Esses 10 que vieram, você vai queimar eles rapidinho, vai fazer exercício, vai seguir as dicas do Você Bonita, vai procurar o seu médico para ter esse acompanhamento, como o doutor falou, que é imprescindível, e você não vai ganhar, não tenha medo. Porque acho que quando a gente começa a ver que está ganhando, parece que vem uma ansiedade maior, passa a comer mais, dá um medo. Você tem algum medo, Sandra, depois da cirurgia? Algo assim, que passa na sua cabeça de, meu Deus, eu não posso engordar? Não, eu passo na minha cabeça, eu não quero engordar mais. Não quero. Não quero engordar mais, não vou engordar mais. Ser focada. Então, sucesso, Sandra. Pra gente fechar, quero te agradecer. Obrigada por ter vindo contar a sua história, isso é muito legal. Eu acho que você movimentou aí a vontade de muita gente. E eu imagino que ao longo desse período que você conversou com muita gente também, você conseguiu também, né, contar pra tanta gente. O que tudo isso, esses 45 quilos que você perdeu, toda essa experiência que você passou, da cirurgia, do que dependeu da sua força de vontade, o que isso impactou diretamente na sua vida? Tudo. Na sua vida social, enfim, na vida da Sandra? Tudo. Hoje, como eu falei, tenho melhor saúde, compro o que eu gosto, o que eu quero na vitrine. Olha que legal. Tudo me serve. Olha que legal. Trabalho melhor, me relaciono melhor com as pessoas, me acho bonita. Sensacional, você está gatíssima. E traço planos, quero cuidar mais de mim. E eu não fazia mais isso. Quando eu estava gordinha, pra mim estava bom. Essa roupa serviu, tá ótimo. Entendi. Passar uma maquiagem, pôr um brinco, fazer alguma coisa? Não. Hoje, de maneira nenhuma. É outra mulher. Maquiada. Olha que legal. Parabéns, Obrigada. Viu? Hoje a gente conheceu a história da Sandra Magali Monteiro Coutinho, que passou pela cirurgia bariátrica, perdeu 45 quilos, isso no ano passado. Tá elegantérrima, cheia de planos, cheia de saúde. Sucesso pra você, tudo de bom, viu? Que continue assim, que possa ajudar muita gente com a sua história. E eu vou agradecer nosso querido Dr. Marcos Belotto, que é gastroenterologista. Vou passar um site pra vocês, que é o gastrooncologia.com.br.
que é um outro segmento também que Dr. Marcos Belotto segue, importante a gente saber disso, que é gastrooncologia.com.br. O Insta dele é @doutor abreviado Belotto, com 2 T's, doutor abreviado Belotto. Obrigado, Carolzinha. Sempre um prazer ouvir suas aulas, ouvir suas explicações, entender e saber que, puxa, que bom que a medicina está tão evoluída, que bom que a gente volta a ter sorrisos, né? Parabéns. Obrigada. Um beijo, Obrigado, gente. Carol. Até a próxima. Grande pauta, grande assunto. Parabéns, Camila.